queridos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química, que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha no que nós vamos estudar. Aula 4, objeto de conhecimento, petróleo e petroquímica. E no detalhamento, classificação das cadeias carbônicas. Então, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa classificação, determinar, diferenciar o que é uma cadeia aberta ou fechada, tá bom? Então, esses conceitos serão apresentados. Vamos à aula. Então, queridos, iniciando aqui mais uma aula, a gente vai falar do carbono, que é esse elemento tão importante, só que a gente vai se aprofundar nessa questão da classificação de cadeias e também na propriedade que esses compostos possuem, nas propriedades, melhor dizendo, que esses compostos possuem. E aí eu quero deixar o início aqui da aula com essa perguntinha, que é justamente para a gente pensar sobre esse elemento carbono, Por que o carbono, esse elemento tão importante que a gente tem falado bastante, ele é considerado o elemento mais versátil da química, tá? Então, por que ele aparece tanto, Por que existem tantos compostos? Justamente, por conta das propriedades e das características que esse elemento possui, que o carbono possui. Lembrando que lá na tabela periódica, o carbono tem como símbolo a letra C, A sua massa é de 12, o seu número atômico é de 6, E isso confere a esse elemento uma propriedade assim que é muito importante justamente para essa versatilidade, ou seja, para essa quantidade de compostos que ele apresenta, que é o número de ligações que ele é capaz de fazer, Então, o carbono é um elemento tetravalente, ou seja, ele pode fazer até 4 ligações químicas, E essas ligações, elas podem ser de diversas formas, Podem ser 4 ligações simples, elas podem apresentar uma ligação dupla, ou então uma ligação tripla. Então, isso acaba fazendo com que este elemento tão simples, que é o elemento carbono, possa produzir, possa gerar uma quantidade enorme de compostos, que a gente chama aí de compostos orgânicos, tá? Então, essa é uma das características do elemento carbono, desse elemento carbono, que faz com que ele tenha essa grande versatilidade, essa grande possibilidade de produzir compostos, de gerar novos compostos. E assim, hoje já se conhece assim, uma infinidade de compostos orgânicos e a indústria e a natureza também, ainda escondem muitos outros compostos, tá? Então, ainda existem novas possibilidades de compostos orgânicos que ainda não foram descobertas, mas que futuramente, com certeza, a humanidade aí vai, descobrir através ou dessas pesquisas na natureza ou então através das descobertas em laboratório, como é o caso, da imagem que a gente está vendo aqui no início tá bom, gente? Então, o carbono é, sim, considerado o elemento mais versátil, justamente porque ele tem essa grande possibilidade de gerar compostos, ok? E aí, agora eu vou reforçar com vocês a classificação das cadeias carbônicas. Olha o esqueminha, que eu trago aqui. Com relação à classificação das cadeias carbônicas, a gente pode dividir em 4 possibilidades, que são elas: fechamento da cadeia, a disposição dos átomos, pode ser o tipo de ligação ou então a natureza dos átomos, a natureza que se apresentam os átomos. Aí nós temos, com relação ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, fechada ou mista. E dentro da cadeia fechada, a gente pode ter ainda aromática e não aromática, Já com relação à disposição dos átomos, nós temos cadeias normais ou ramificadas. Quanto aos tipos de ligações, nós temos a saturada e a insaturada. Quanto à natureza dos átomos, a gente pode ter cadeias homogêneas ou heterogêneas. Tá bom, gente? Então, a gente precisa saber todo esse esqueminha de classificação de cadeia para a gente poder olhar para uma cadeia carbônica, observar esse carbono tão versátil
e determinar a sua classificação, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha em algumas aplicações que eu trouxe para esse início de aula, olha só. Então, a primeira delas é o buteno, tá? O buteno é um composto orgânico com 4 carbonos e uma ligação dupla, tá? E aí a gente vai para essa classificação. Então, a primeira, né, que a gente pode determinar é quanto ao tipo de fechamento da cadeia. Como ela se apresenta aqui como uma cadeia, né, que não tem um ciclo, que não forma um ciclo, então ela é classificada como aberta, né? É uma cadeia aberta, tá? Deixa eu escrever aqui. Aberta. Ok. Ou acíclica, né? Bom, com relação a fechamento e abertura de cadeia. Com relação ao tipo de ligação que ela apresenta aqui, a gente tem duas possibilidades, né? Ela pode ser saturada ou insaturada. Como a gente consegue visualizar uma ligação dupla aqui, então eu posso classificar como insaturada. Ok? Bom, agora a gente vai determinar se ela possui ou não ramificações, né? Então, a gente consegue perceber que é uma cadeia linear, né? Que não tem um carbono, que não tem um carbono com uma ramificação, né? Então, a gente tem apenas a cadeia principal sendo observada. Então, por esse motivo, essa cadeia aqui, ela é chamada de normal. Ela não é ramificada. E, por último, a gente vai determinar pelos tipos de átomos presentes nessa cadeia. Então, como a gente consegue observar que só tem carbonos e hidrogênios nessa cadeia, não tem outro elemento diferente, então a gente pode classificá-la como homogênea, tá? Então, tá aí, ó. Classificação da primeira cadeia, ela é normal, aberta, insaturada e homogênea. Bora para a próxima. E aí nós temos o etanol, tá? O etanol também é um composto orgânico, só que no caso aqui ele já tem a presença, né, da hidroxila na sua composição, então ele é um álcool. E aí a gente vai para essa classificação, tá, gente? Primeiro, tipo de cadeia, né? Aberta ou fechada? Ela é uma cadeia aberta, né? Acíclica, ok? Bom, o tipo de ligação presente, a gente só consegue observar ligações simples. Então, ela é aí uma cadeia, né, saturada. Bom, aí nós temos os tipos de elementos presentes nessa cadeia, e aí vocês poderiam estar se perguntando, opa, tem um oxigênio aqui, né, tem um heteroátomo. Não, tá, gente? Esse oxigênio que aparece aqui nessa cadeia, nesse etanol, ele não vai ser classificado como um heteroátomo, porque ele não está no meio da cadeia, no meio dos carbonos, tá? A gente só classifica como heteroátomo se ele tivesse lá pelo meio dos carbonos e não está. Como ele está nas extremidades, né, na ponta da cadeia, então aqui não tem um heteroátomo, continua sendo homogênea. Ok? Então, aberta, saturada e homogênea. E por último, a gente vai determinar se ela é normal ou ramificada. Como a gente também não observa a presença de ramificações, né? Não tem carbono terciário aqui nessa cadeia, então ela é uma cadeia normal. Por último, a gente tem mais um exemplo aqui, que é o ciclopentano. E aqui eu só escrevi o nome, né? Então, bora representar essa cadeia que tem 5 carbonos e 10 hidrogênios. Ciclo é uma cadeia fechada com 5 carbonos, tá, gente? Então, eu vou representar aqui a estrutura do que seria o ciclopentano. Olha só, 5 carbonos. E aí, agora eu vou distribuir os hidrogênios nessa cadeia, tá? Então, gente, esse aqui é o ciclopentano e vamos à sua classificação, começando se ela é aberta ou fechada, e aí, como tem um ciclo, como é um ciclo, né, eu já posso dizer que ela é fechada, ou seja, cíclica, né? Normal ou ramificada, ela não tem carbonos terciários também, então ela é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada, ela só tem ligações simples também, então é uma cadeia saturada.
Opa. E por último, se ela é homogênea ou heterogênea, né? Então a gente percebe que só tem carbonos e hidrogênios, ela também é uma cadeia homogênea, tá bom? Então ela é fechada, normal, saturada e homogênea. Ah, a gente ainda tem mais uma aplicação, né? Então, achei aqui que essa seria a última, mas a gente ainda tem mais uma aplicação, olha só. Nós temos o isopentano, tá, gente? Essa representação que eu coloquei bem aqui é de um metil, tá bom? Então, eu vou representá-la aqui embaixo, tá? É uma ramificação, tá bom? Então, por esse motivo, a gente vai encaixar nessa nomenclatura de normal e ramificada diferente das outras que a gente tem feito. Então, o isopentano é um composto de cadeia aberta. Normal ramificada, acabei de dizer para vocês que aqui a gente tem um metil, né? Então, ela é uma cadeia do tipo ramificada, ou seja, possui ramificações, não é normal, né? Ela é uma cadeia do tipo saturada, porque só tem ligações simples. E por último, ela também é homogênea, porque não tem outro elemento diferente de carbono e hidrogênio. Tá bom? Então, aberta, ramificada, saturada e homogênea. Ok, gente? Então, esse esqueminha aí ajuda a gente a fazer essa classificação. Sempre tem que lembrar que são sempre 4 palavrinhas, né, para fazer essa classificação. Uma delas é o tipo de cadeia, né, que se apresenta, se é aberta ou se é fechada. A outra é o tipo de ligação, aí você vai dizer se tem ligação simples ou dupla, saturada ou insaturada. A outra é se é normal ou ramificada, né, se tem a presença dos ramos, das ramificações. E a quarta seria o tipo de átomos presentes ali, se tem oxigênio, se tem nitrogênio, se tem um heteroátomo nessa cadeia, tá? Bom, agora a gente vai entender melhor como se dá essa relação entre a estrutura desse composto com as suas propriedades, olha só. E aí a gente vai começar com as propriedades físicas, tá? Como que ocorre essa relação entre a estrutura e as propriedades físicas? Primeiro, a relação do tamanho da cadeia. Funciona da seguinte maneira. Cadeias grandes, tá? Cadeias maiores, que tem muitos carbonos, tá? Então, a gente está falando de muitos carbonos. Elas tendem a ter pontos de fusão e pontos de ebulição mais altos, justamente devido às suas forças intermoleculares, né? As forças que unem essas moléculas, tá? No caso, né, para os compostos formados de carbono, seriam as forças de Van der Waals, tá? São essas forças, né, que unem esses átomos. Elas são intensas à medida que a gente tem uma quantidade de carbono cada vez maior. Então, se a gente tem, por exemplo, ali abaixo, né, o exemplo abaixo, o butano, que tem apenas 4 carbonos, né, o seu ponto de fusão e de ebulição é menor do que o octano, por exemplo, né, que tem 8 carbonos, tá? Então, percebam que o octano, né, que é o C8H18, ele é líquido na temperatura ambiente, justamente porque ele tem mais átomos de carbono na cadeia, diferente do CH4, né, do C4H10, que é o butano, que tem somente 4 carbonos, ele é pequenininho, então, por esse motivo, ele é gasoso na temperatura ambiente, tá? Então, primeira característica, primeira propriedade, ponto de fusão e ebulição. Quanto maior a cadeia, a tendência é que maior sejam os pontos de fusão e ebulição para esses compostos, tá? Então, se você tiver que comparar, né, um exemplo de comparar, sempre observa assim, né? Se tiver uma cadeia com 2 carbonos e a outra com 10 carbonos, quem tem maior ponto de fusão e ebulição? Não precisa nem pensar muito, aquela que tem 10 carbonos, tá bom? Tem maior ponto de fusão e ebulição, porque o tamanho da cadeia é maior, né? Elas são diretamente proporcionais, o tamanho da cadeia e os pontos de fusão e ebulição. A gente vai agora para uma outra propriedade, que tem a ver com o tipo de ligação, né? Se a cadeia é saturada e cadeia insaturada. Como funciona? Para cadeias insaturadas, ou seja, aquelas que têm ligação dupla ou tripla, né? Lembram-se? Ligação dupla, os 2 tracinhos, ligação tripla, os 3 tracinhos. Elas têm propriedades diferentes
das cadeias que não têm insaturação, tá? Ou seja, daquelas cadeias somente de ligações simples. Por exemplo, alcenos, né, que são aqueles compostos que têm dupla ligação, eles tendem a ser mais reativos do que os alcanos, que possuem ligação simples apenas, tá? Então, com relação a tipos de reação química que acontecem nos compostos orgânicos, quanto mais insaturações uma cadeia possui, mais reativo tende a ser aquele composto. Então, se tem uma ligação tripla, ele é bem reativo. O que quer dizer, professora, ser reativo, né? Ser reativo quer dizer um composto que vai sofrer com reações, né? Então, se a gente aplica um reagente ali, vai ser mais fácil com que aquela reação aconteça, justamente por conta da presença da insaturação, tá? A dupla ligação ou a tripla ligação. E os compostos que não têm essa insaturação, né, que só têm ligações simples, eles tendem a ser menos reativos, né? Não sofrem ou dificilmente sofrem com processos reacionais, tá bom? Bora continuar e agora a gente vai falar de propriedades biológicas. Olha que legal. Então, a gente vai entender essa relação com as propriedades biológicas, principalmente aqui que eu trouxe para vocês o exemplo de fármacos, né? Fármacos, os medicamentos, tá? Então, funciona da seguinte maneira. A estrutura da cadeia de um fármaco, ela determina a sua solubilidade, a sua absorção e a sua interação com o organismo, gente. Então, quando a gente pensa num remédio, um medicamento, a gente tem que entender que até a estrutura que ele possui, né? A gente vai já ver um exemplo de uma estrutura de um fármaco aqui já, mas a gente tem que entender que aquela estrutura que foi pensada em laboratório, por exemplo, ou então foi descoberta na natureza, né? Através de uma planta ou, né, de algum outro ser, né? Encontrado em algum outro ser, aquela estrutura ela vai influenciar muito nas propriedades daquele fármaco no nosso organismo. Então, dependendo ali do fármaco, se ele tiver uma região fechada, ele, né, vai determinar o tipo de solubilidade, se vai dissolver em água ou se vai dissolver em outros compostos. Além da solubilidade, a gente também tem a questão da absorção. Então, dependendo da estrutura daquela cadeia, vai determinar se vai absorver melhor no organismo ou não. E também a interação com o organismo, tá, gente? Então, percebam que o formato, quando eu falo estrutura, né? A ideia é entender o formato. Então, o formato que aquela cadeia possui, ela vai interferir muito no resultado, né, daquele fármaco no nosso organismo. Então, bora dar uma olhadinha aí no exemplo que eu trouxe para vocês, que é o da penicilina. Já ouviram falar nesse medicamento? Pois é. A penicilina, gente, ele foi, assim, uma descoberta, né, dentro dos fármacos, dos medicamentos, há muito tempo atrás. E, assim, a partir da penicilina, né, que é um antibiótico poderosíssimo, né, que surgiram os antibióticos mais modernos que a gente conhece hoje. Mas tudo se deve, né, à descoberta dessa substância. Então, ela possui na sua estrutura uma cadeia heterocíclica que é essencial para a sua atividade, por exemplo, antibacteriana. Então, observe agora a estrutura da penicilina, né? E aí, quando eu falo heterocíclica, o que eu quero dizer, né? Vem do termo ciclo, que a gente já entendeu agora há pouco. O que é ciclo, não foi? Ciclo quer dizer uma cadeia fechada, não é? Então, quer dizer que a gente tem aí na penicilina regiões de cadeia fechada. Vocês estão vendo? Eu vou apontar aqui para vocês, tá? Regiões de cadeia fechada na penicilina. Então, a gente tem aqui, por exemplo, inicialmente, o anel benzênico, né? Que é uma região fechada da cadeia. Aí nós temos mais 2 anéis aqui emendadinhos, né? Um anel com 3 formando aqui um quadrado, né? Mas na verdade tem 3 carbonos e um nitrogênio. Aí a gente tem uma outra região já com 5, mas tem ali um heteroátomo que é o enxofre, tá? Então, quando a gente fala cíclico, então a gente tem que lembrar que tem regiões fechadas. E quando eu uso o termo heterocíclico, né? Que é o hétero? A gente acabou de dizer agora na classificação. Vem de heterogêneo, né? Eu vou até mudar de cor aqui para a gente marcar justamente os elementos que são diferentes do carbono que estão no meio da cadeia, que são o nitrogênio e o enxofre, tá? Então, quando a gente determina ali que essa é uma cadeia heterocíclica, o que eu estou dizendo? Que ela tem
né, na sua estrutura, ciclos, né, que é o caso aí da penicilina, a gente consegue perceber algumas regiões com ciclos, e também temos os heteroátomos, né, que é o enxofre e o nitrogênio presentes nessa cadeia, tá bom? Então, eu poderia, por exemplo, classificar essa cadeia como sendo uma cadeia mista, tá? Porque eu tenho regiões que não são fechadas da cadeia, eu tenho ali umas regiões abertas, né, uma região, então eu posso classificar como uma cadeia mista. Ela é heterogênea por conta da presença do nitrogênio e do enxofre ali que eu circulei na estrutura, né? Também posso classificar essa cadeia como sendo ramificada, né? Porque a gente tem ali a presença de metis ali na regiãozinha da ponta, né? Aquele CH3 que você está vendo ali na pontinha, né? E também ela possui ali a gente tem no benzeno duplas ligações, né? Então, naquela região do benzeno, a gente tem insaturações também, tá bom? Então, a gente poderia classificar essa cadeia da estrutura da penicilina dessa forma. Ok, gente? Bom, então eu apresentei para vocês aqui a estrutura da penicilina. Agora a gente vai assistir a um vídeo, né, que eu pedi para produzir para vocês, para a gente entender melhor um pouquinho sobre a história da penicilina e também o seu funcionamento no nosso organismo, tá bom? Então preste atenção que o vídeo é bem legal, olha só. A penicilina foi descoberta por acaso por Alexander Fleming em 1928. Esse pesquisador estava estudando bactérias do gênero Staphylococcus e percebeu que sua amostra tinha sido contaminada por algum tipo de fungo. Após analisar o bolor, ele descobriu que se tratava do gênero Penicillium. Além disso, soube-se que a substância produzida por esse fungo era capaz de inibir o crescimento bacteriano. Surgia nesse momento o mais famoso antibiótico da história. Qual a utilização da penicilina? A penicilina inibe uma enzima chamada de transpeptidase, que atua na formação do peptidoglicano, importante componente da parede celular bacteriana. Essa inibição faz com que a penicilina provoque uma rápida lise, destruição da célula e, consequentemente, morte das bactérias. A penicilina, logo após seu surgimento, foi extremamente importante no tratamento de doenças infecciosas desencadeadas por ferimentos. Ela foi utilizada, por exemplo, para tratar soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. A penicilina pode ser usada no tratamento de vários problemas de saúde, tais como infecções por Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae, sífilis, gangrena gasosa, meningite bacteriana, endocardites bacterianas, amidalites, faringites, epiglotites, otites, sinusites. Porém, usar antibióticos de forma inadequada pode ser muito ruim. Uma das principais consequências do uso inadequado de antibióticos é a resistência bacteriana. Esse processo ocorre quando bactérias resistentes, ou seja, que não são mortas por determinado tipo de antibiótico, são selecionadas. A exposição frequente a antibióticos, por exemplo, pode facilitar a aquisição de mecanismos de resistência bacteriana, levando ao surgimento das chamadas superbactérias. Olha aí, né, gente? Que legal conhecer um pouquinho da história de um fármaco tão importante. Como eu falei para vocês, né? A penicilina ainda é usada hoje, mas já existem fármacos, antibióticos muito mais, né, modernos, evoluídos nos dias atuais, mas é claro, né, que ela ainda é comercializada justamente por conta dessa importância que ela teve lá no passado, mas que ainda é muito, né, útil nos tempos atuais, tá bom? Bom, a gente vai continuar falando agora, né, dessa relação, a gente observou aí a questão das propriedades e a gente vai ver um pouquinho desse impacto no cotidiano, olha só. Bom, né, o que essa classificação ou então, né, essas propriedades acabam impactando no nosso dia a dia, né? Então, com relação aos combustíveis, por exemplo, a classificação das cadeias carbônicas, ela ajuda a entender, por exemplo, as propriedades dos combustíveis, como é o caso da gasolina, do diesel e do gás natural, né? Vocês já pensaram sobre isso? Pois é. Então, por exemplo, a gasolina, ela possui hidrocarbonetos, né? Ou seja,
cadeias formadas de carbono e hidrogênio. E essas cadeias, elas são curtas, né? Elas são pequenininhas, no caso da gasolina. Costumam ter de 7 carbonos a 8 carbonos, né? Dependendo ali da octanagem da gasolina, vai ter muito carbono, vai ter muita cadeia com 8 carbonos, mas na grande maioria, né, são cadeias com 7 carbonos, tá? E aí o que acontece, né? Acaba que a gasolina, né, esse combustível que ainda é muito utilizado, ele é muito volátil e inflamável. Isso são propriedades justamente por conta do tamanho da cadeia carbônica que a gasolina possui, né? Que são apenas 7 carbonos. Isso confere a ela, né, essa propriedade de, na temperatura ambiente, né, se apresentar no estado líquido, tá? Ok? Diferente, por exemplo, do diesel, né? O diesel, ele também é um hidrocarboneto. A gasolina e diesel são provenientes ali do mesmo processo de destilação do petróleo, né? Porém, o diesel, ele já é ali um combustível que tem, né, na sua composição ali, cadeias um pouco maiores, né? Cadeias carbônicas um pouco maiores. E aí isso acaba conferindo a ele uma volatilidade um pouco menor, por exemplo, se comparada com a gasolina. E aí, se a gente pensar ainda mais, né, fazer a relação com o etanol, né, com álcool etílico, que o etanol é uma cadeia desse tamanho, né, com 2 carbonos. A gente acabou de ver um exemplo, coloquei como um dos exemplos de cadeia, né, só com 2 carbonos. Então, o etanol, ele é mais volátil ainda que a gasolina. Então, percebam que o tamanho da cadeia influencia ali no ponto de ebulição, né, na volatilidade, tá? Quando eu falo ser volátil, quer dizer que é uma substância que passa do líquido para o gasoso muito rapidamente, né? Essa temperatura de ebulição é baixinha, curtinha, então ele acaba evaporando, né? É o termo que a gente usa, vaporizando muito rapidamente. Então, o etanol vaporiza mais fácil, né? Tem uma volatilidade maior do que a gasolina, e a gasolina ainda mais do que o diesel, né? Se a gente for comparar os 3 combustíveis, tá? E aí agora a gente vai falar dos polímeros e dos plásticos, olha só. Bom, a estrutura das cadeias carbônicas, ela determina, por exemplo, as propriedades dos polímeros, né? Os polímeros são os plásticos, a gente conhece aí comumente como plásticos. Que propriedades seriam essas? Flexibilidade, resistência, transparência, tá, gente? Então, todo o plástico que você olhar a partir de agora, você vai pensar assim, né? Ah, será que qual é a estrutura que tem a cadeia? Qual é a cadeia que tem esse plástico? Porque dependendo da cadeia, esse plástico vai ser mais flexível ou menos flexível, vai ter maior resistência ou não, vai ser muito frágil, vai ser mais transparente ou vai ser mais opaco. Essas características se devem justamente à cadeia carbônica, né? Então, voltando à perguntinha lá do início da aula, né? Olha só a versatilidade do elemento carbono, gente. Olha o quanto ele é versátil, né? Falei aqui que dependendo da cadeia, a gente pode ter ponto de fusão maior, menor, né? Dependendo da cadeia, a gente pode ter um plástico mais transparente, um plástico mais opaco, ou então a gente pode ter um plástico que é mais resistente, outro que quebra com facilidade. Tudo isso vai depender da cadeia carbônica, né? E isso se dá justamente porque esse carbono, esse elemento tão importante, né, na indústria mundial, ele tem essa versatilidade de várias possibilidades, né? Ele faz com que a gente possa ter várias possibilidades de produtos. Só para finalizar, bora dar uma olhadinha no exemplo, né? Do polipropileno, tá? O polipropileno, ele se apresenta ali como uma cadeia ramificada e ele é utilizado em embalagens flexíveis, tá? Então, todas essas embalagens, todo esse plástico mais flexível, na maioria das vezes ele é feito do polipropileno e isso é uma característica que se deve ali à cadeia ramificada, ou seja, possui ramificações, tá? Só para a gente encerrar a aula, vamos organizar as ideias, relembrar essa classificação, né? Que é importante para a gente entender que dependendo do tipo de cadeia, a gente vai ter propriedades especiais para esses compostos, né? Então, na classificação, a gente pode classificar de acordo com o fechamento da cadeia, pode ser também de acordo com a disposição dos átomos,
ou ainda os tipos de ligações presentes nessa cadeia, ou os tipos de átomos que essa cadeia possui, né? Se é só carbono e hidrogênio, ou se possuem outros elementos ali presentes, como é o caso do oxigênio ou do nitrogênio. Tá bom, gente? Por aqui eu finalizo a aula de hoje, falando dessa classificação e também de algumas propriedades que podem ali ser diferentes, que serão diferentes, na verdade, a partir dessas cadeias carbônicas especiais ou diferentes, tá bom? Então, o importante aqui é conseguir classificar essa cadeia e entender que, dependendo do tipo, né, de cadeia, esse composto vai ter propriedades especiais, tá bom, gente? Por aqui eu finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.